Bem-vindo a mais um vídeo. Esse vídeo é a continuação, então, do Estatuto da Criança e do Adolescente. Esse vídeo já vai começar. Peço um minuto só da sua atenção. Sente-se confortavelmente para ter o melhor aproveitamento e aprendizagem desta lei e assista até o final. Para aprender direito ou passar em concurso público, é imprescindível ler a letra da lei. 70% das questões de concurso são simplesmente a letra da lei. Eu sou Sandro Gonçalves, criador do método de superleitura dinâmica, onde você pode aprender como ler 50 livros por ano. Se quiser saber mais, clique no card deste vídeo ou no link da descrição. Comenta aqui embaixo quais os vídeos que você gostaria que eu fizesse para ajudá-lo a estudar. Compartilhe com seus amigos o que estão estudando. Inscreva-se no canal e clique no sininho, assim eu te aviso a cada novo vídeo. Vamos continuar então. Capítulo 2 do direito à liberdade, ao respeito e à dignidade. Artigo 15. A criança e o adolescente têm direito à liberdade, ao respeito e à dignidade, como pessoas humanas em processo de desenvolvimento e como sujeitos de direitos civis, humanos e sociais garantidos na Constituição e nas leis. Artigo 16. O direito à liberdade compreende os seguintes aspectos. Inciso 1. Ir, vir e estar nos logradouros públicos e espaços comunitários, ressalvados as restrições legais. Inciso 2. Opinião e expressão. Inciso 3. Crença e culto religioso. 4. Brincar, praticar esportes e divertir-se. 5. Participar da vida familiar e comunitária, sem discriminação. 6. Participar da vida política, na forma da lei. 7. Buscar refúgio, auxílio ou orientação. Artigo 17. O direito ao respeito consiste na inviolabilidade da integridade física, psíquica e moral da criança e do adolescente, abrangendo a preservação da imagem, da identidade, da autonomia, dos valores, ideias, crenças, dos espaços e objetos pessoais. Artigo 18. É dever de todos velar pela dignidade da criança e do adolescente, pondo-os a salvo de qualquer tratamento desumano, violento, aterrorizante, vexatório ou constrangedor. Artigo 18-A. A criança e o adolescente têm o direito de ser educados e cuidados sem o uso de castigo físico ou de tratamento cruel ou degradante, como formas de correção, disciplina, educação ou qualquer outro pretexto pelos integrantes da família ampliada, pelos responsáveis, pelos agentes públicos, executores de medidas socioeducativas ou por qualquer pessoa encarregada de cuidar deles, tratá-los, educá-los ou protegê-los. Parágrafo único. Para os fins desta lei, considera-se: inciso 1. Castigo físico. Ação de natureza disciplinar ou punitiva, aplicada com o uso da força física sobre a criança ou adolescente que resulte em: a linha A, sofrimento físico ou, a linha B, lesão. Inciso 2. Tratamento cruel ou degradante, conduta ou forma cruel de tratamento em relação à criança ou ao adolescente que, a linha A, humilhe ou B, ameace gravemente ou C, ridicularize. Artigo 18-B. Os pais, os integrantes da família ampliada, os responsáveis, os agentes públicos executores de medidas socioeducativas ou qualquer pessoa encarregada de cuidar de crianças e de adolescente, tratá-los, educá-los ou protegê-los, que utilizarem castigo físico ou tratamento cruel ou degradante como formas de correção, disciplina, educação ou qualquer outro pretexto, estarão sujeitos, sem prejuízo de outras sanções cabíveis, às seguintes medidas, que serão aplicadas de acordo com a gravidade do caso. Inciso 2. Encaminhamento a programa oficial ou comunitário de proteção à família. Inciso 2. Encaminhamento a tratamento psicológico ou psiquiátrico. Inciso 3. Encaminhamento a cursos ou programas de orientação. Inciso 4. Obrigação de encaminhar a criança a tratamento especializado. Inciso 5. Advertência. Parágrafo único. As medidas previstas neste artigo serão aplicadas pelo Conselho Tutelar sem prejuízo de outras providências legais.
Capítulo 3. Do direito à convivência familiar e comunitária. Seção 1. Disposições gerais. Artigo 19. É direito da criança e do adolescente ser criado e educado no seio de sua família e, excepcionalmente, em família substituta, assegurada a convivência familiar e comunitária, em ambiente que garanta seu desenvolvimento integral. Parágrafo 1º. Toda criança ou adolescente que estiver inserido em programa de acolhimento familiar ou institucional terá sua situação reavaliada, no máximo a cada 3 meses, devendo a autoridade judiciária competente, com base em relatório elaborado por equipe interprofissional ou multidisciplinar, decidir de forma fundamentada pela possibilidade de reintegração familiar ou pela colocação em família substituta, em quaisquer das modalidades previstas no artigo 28 desta lei. Parágrafo 2º. A permanência da criança e do adolescente em programas de acolhimento institucional não se prolongará por mais de 18 meses, salvo comprovada a necessidade de que atenda ao seu superior interesse, devidamente fundamentada pela autoridade judiciária. Parágrafo 3º. A manutenção ou reintegração de criança ou adolescente à sua família terá preferência em relação a qualquer outra providência, caso em que será esta incluída em serviços e programas de proteção, apoio e promoção, nos termos do parágrafo 1º do artigo 23, dos incisos 1 e 4 do caput do artigo 101 e dos incisos 1 a 4 do caput do artigo 129 desta lei. Parágrafo 4º. Será garantida a convivência da criança e do adolescente com a mãe ou o pai privado de liberdade, por meio de visitas periódicas promovidas pelo responsável ou, nas hipóteses de acolhimento institucional, pela entidade responsável, independentemente de autorização judicial. Parágrafo 5º. Será garantida a convivência integral da criança com a mãe adolescente que estiver em acolhimento institucional. Parágrafo 6º. A mãe adolescente será assistida por equipe especializada multidisciplinar. Artigo 19-A. A gestante ou mãe que manifeste interesse em entregar seu filho para adoção, antes ou logo após o nascimento, será encaminhada à Justiça da Infância e da Juventude. Parágrafo 1º. A gestante ou mãe será ouvida pela equipe interprofissional da Justiça da Infância e da Juventude, que apresentará relatório à autoridade judiciária, considerando inclusive os eventuais efeitos do estado gestacional e puerperal. Parágrafo 2º. De posse do relatório, a autoridade judiciária poderá determinar o encaminhamento da gestante ou mãe, mediante sua expressa concordância, à rede pública de saúde e assistência social para atendimento especializado. Parágrafo 3º. A busca da família extensa, conforme definida nos termos do parágrafo único do artigo 25 desta lei, respeitará o prazo máximo de 90 dias, prorrogável por igual período. Parágrafo 4º. Na hipótese de não haver a indicação do genitor e de não existir outro representante da família extensa apto a receber a guarda, a autoridade judiciária competente deverá decretar a extinção do poder familiar e determinar a colocação da criança sob guarda provisória de quem estiver habilitado e adotá-la ou de entidade que desenvolva programa de acolhimento familiar ou institucional. Parágrafo 5º. Após o nascimento da criança, a vontade da mãe ou de ambos os genitores, se houver pai registral ou pai indicado, deve ser manifestada na audiência, a que se refere o parágrafo 1º do artigo 166 desta lei, garantido o sigilo sobre a entrega. Parágrafo 6º. Na hipótese de não comparecerem à audiência nem o genitor, nem representantes da família extensa, para confirmar a intenção de exercer o poder familiar ou a guarda, a autoridade judiciária suspenderá o poder familiar da mãe e a criança será,
colocada sob a guarda provisória de quem esteja habilitado a adotá-la. Parágrafo 7º. Os detentores da guarda possuem o prazo de 15 dias para propor a ação de adoção, contado do dia seguinte à data do término do estágio de convivência. Parágrafo 8º. Na hipótese de desistência pelos genitores manifestada em audiência ou perante a equipe interprofissional da entrega da criança após o nascimento, a criança será mantida com os genitores e será determinado pela Justiça da Infância e da Juventude o acompanhamento familiar pelo prazo de 180 dias. Parágrafo 9º. É garantido à mãe o direito ao sigilo sobre o nascimento, respeitado o disposto no artigo 48 desta lei. Parágrafo 10º. Serão cadastrados para adoção recém-nascidos e crianças acolhidas não procuradas por suas famílias no prazo de 30 dias, contado a partir do dia do acolhimento. Artigo 19b. A criança e o adolescente em um programa de acolhimento institucional ou familiar poderão participar de programa de apadrinhamento. Parágrafo 1º. O apadrinhamento consiste em estabelecer e proporcionar à criança e ao adolescente vínculos externos à instituição, para fins de convivência familiar e comunitária e colaboração com o seu desenvolvimento nos aspectos social, moral, físico, cognitivo, educacional e financeiro. Parágrafo 2º. Podem ser padrinhos ou madrinhas pessoas maiores de 18 anos, não inscritas nos cadastros de adoção, desde que cumpram os requisitos exigidos pelo programa de apadrinhamento de que fazem parte. Parágrafo 3º. Pessoas jurídicas podem apadrinhar criança ou adolescente a fim de colaborar para o desenvolvimento. Parágrafo 4º. O perfil da criança ou do adolescente a ser apadrinhado será definido no âmbito de cada programa de apadrinhamento, com prioridade para crianças ou adolescentes, com remota possibilidade de reinserção familiar ou colocação em família adotiva. Parágrafo 5º. Os programas ou serviços de apadrinhamento apoiados pela Justiça da Infância e da Juventude poderão ser executados por órgãos públicos ou por organizações da sociedade civil. Parágrafo 6º. Se ocorrer violação das regras de apadrinhamento, os responsáveis pelo programa e pelos serviços de acolhimento deverão imediatamente notificar a autoridade judiciária competente. Artigo 20. Os filhos havidos ou não da relação de casamento ou por adoção terão os mesmos direitos e qualificações, proibidas quaisquer designações discriminatórias relativas à filiação. Artigo 21. O poder familiar será exercido em igualdade de condições pelo pai e pela mãe, na forma do que dispuser a legislação civil, assegurado a qualquer deles o direito de, em caso de discórdia, recorrer à autoridade judiciária competente para a solução da divergência. Artigo 22. Os pais incumbem o dever de sustento, guarda e educação dos filhos menores, cabendo-lhes ainda o interesse destes, a obrigação de cumprir e fazer cumprir as determinações judiciais. Parágrafo único. A mãe, o pai e os responsáveis têm direitos iguais e deveres e responsabilidades compartilhados no cuidado e na educação da criança, devendo ser resguardado o direito de transmissão familiar de suas crenças e culturas, assegurados os direitos da criança estabelecidos nesta lei. Artigo 23. A falta ou a carência de recursos materiais não constitui motivo suficiente para a perda ou suspensão do poder familiar. Parágrafo 1º. Não existindo outro motivo que por si só autorize a decretação da medida, a criança ou adolescente será mantido em sua família de origem, a qual deverá obrigatoriamente ser incluída em serviços e programas oficiais de proteção, apoio e promoção. Parágrafo 2º. A condenação criminal do pai ou da mãe não implicará a destituição do poder familiar, exceto na hipótese de condenação por crime doloso,
sujeito à pena de reclusão contra outrem, igualmente titular do mesmo poder familiar ou contra filho, filha ou outro descendente. Artigo 24. A perda e a suspensão do poder familiar serão decretadas judicialmente em procedimento contraditório nos casos previstos na legislação civil, bem como na hipótese de descumprimento injustificado dos deveres e obrigações a que alude o artigo 22. Seção 2 da família natural. Artigo 25. Entende-se por família natural a comunidade formada pelos pais ou por qualquer deles e seus descendentes. Parágrafo único. Entende-se por família extensa ou ampliada aquela que se estende para além da unidade pais e filhos ou da unidade do casal, formada por parentes próximos com os quais a criança ou adolescente convive e mantém vínculos de afinidade e afetividade. Artigo 26. Os filhos havidos fora do casamento poderão ser reconhecidos pelos pais, conjunta ou separadamente, no próprio termo de nascimento, por testamento, mediante escritura ou outro documento público, qualquer que seja a origem da filiação. Parágrafo único. O reconhecimento pode preceder o nascimento do filho ou suceder-lhe ao falecimento, se deixar descendentes. Artigo 27. O reconhecimento do estado de filiação é direito personalíssimo, indisponível e imprescritível, podendo ser exercitado contra os pais ou seus herdeiros, sem qualquer restrição, observado o segredo de justiça. Damos continuação no próximo vídeo.